Então, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar hoje, né, nesse primeiro momento, sobre o princípio biocêntrico e a evolução da vida. Então, eu acho que a primeira coisa para a gente falar, né, de princípio biocêntrico e evolução da vida é entender um pouquinho melhor como é que a gente chega no princípio biocêntrico, né? E então eu quero falar um pouquinho para vocês, antes de a gente entrar na questão da evolução do pensamento mesmo, né? Para a gente chegar na questão do princípio biocêntrico, para a gente entender em que contexto essa percepção do mundo, como a vida como centro, né? Em que contexto ela surge, porque na realidade a questão, o nome princípio biocêntrico é dado pelo Rolando Toro, né? Mas essa noção de princípio biocêntrico é uma noção muito global, né? Ela é uma noção que abarca um momento histórico, né? Onde a percepção do mundo enquanto um sistema de interligado, né? Ele vai aparecer de uma forma muito clara. Então, o Rolando, ele, com essa percepção, ele vai dar o nome de princípio biocêntrico a algo que é um conceito muito profundo, né? E eu acho que é uma genialidade do Rolando poder nominar isso dessa forma e trazer isso como centro, o princípio básico da teoria de biodança. Então, eu gostaria de falar um pouquinho da evolução desse pensamento, só rapidamente, obviamente, né? Que é um pouco um retomar da própria maratona de princípio biocêntrico e inconsciente vital, mas são coisas que eu acho que a gente tem que revisitar muitas vezes, né, para ter uma noção do que aconteceu, porque às vezes a gente se perde um pouco, né, da origem, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma formação um pouco distanciada da filosofia, né? Então é difícil às vezes a gente conseguir perceber que o pensamento tem uma evolução. Então eu gostaria de falar um pouquinho para vocês hoje dessa relação, né? Dessa evolução desse pensamento que nos leva ao princípio biocêntrico. Então, a gente sabe que no início, né, assim, a grande parte da história da humanidade, então a gente vai ter uma visão mítica, né, do mundo. Então, os fenômenos, as coisas que nos aconteciam, a relação que a gente tinha com questões de onde a gente vem, o que existe depois da morte, como é que é a natureza, era tudo explicado através de mitos. E é um material maravilhoso, né, que a gente tem ainda hoje, utiliza esse material, e é um material precioso, né, que faz parte do que a gente falou no nosso último encontro sobre os aspectos psicológicos, né, que tem a ver com os arquétipos, que tem a ver com o inconsciente coletivo. Então, é realmente um material muito precioso e que continua acontecendo e continua presente. A visão mítica, ela continua presente na nossa cultura hoje, na nossa realidade, faz parte da nossa história, e é uma forma de ver o mundo, uma forma muito importante. Né? Toda a nossa fantasia, toda a nossa capacidade de imaginação, toda a nossa criatividade tem a ver com a visão mítica. Então, não, aqui eu não quero descartar, mas eu quero colocar ela como ponto de partida. Né? Então, houve uma época na história da humanidade, e é uma grande parte dessa história, onde a visão mítica era a visão. Né? Então, todos os fenômenos tinham essa explicação. Então, eu vou entrar agora na filosofia grega. Né? Claro que nós do Ocidente falamos muito da filosofia grega e do nascimento da filosofia, como na Grécia, mas a gente não, eu ao menos não conheço bem a filosofia oriental, que também são escolas super importantes de filosofia, então não posso dizer exatamente como foi no Oriente, né? Mas posso contar um pouquinho como é que foi
no Ocidente, ou as raízes do pensamento ocidental, né? Então, na Grécia, é interessante a gente perceber o que aconteceu na Grécia para haver uma mudança da visão mítica, né? Então, na Grécia Antiga, assim, as cidades, né, as polis, elas era uma cultura basicamente de comércio, de navegação, né? Tinha muita guerra também, mas assim, a Grécia se constituiu muito sobre o comércio e a navegação, porque vocês sabem que a Grécia é, na realidade, um monte de ilhas, né? E o Império Grego, na época, era muito vasto, ele alcançava também países como a Itália, né? Regiões do que hoje é a Itália, da Turquia, né? Então, isso tudo era Grécia naquele momento, né? E na realidade, a Grécia não era exatamente uma nação, mas era um acúmulo de relações, né? De relações entre essas polis, essas cidades, né? Que tinham uma forma de funcionamento de cooperação. Bom, sendo no comércio, né, então, os gregos, eles tiveram dois fatores que eu acho que são super importantes para a gente chegar na filosofia, que foi a questão da moeda, né? Então, pela primeira vez, assim, vai se cunhar moedas, né? E aquelas moedas, na realidade, é uma representação abstrata do valor, né? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, eu vou pedir que fechem, tá? Então, então essas moedas, elas representavam, né, um valor para fazer de troca, né? Então, isso compunha uma necessidade de cálculo, de abstração, né? Então, é como se a moeda, a introdução da moeda, fizesse um salto na capacidade de abstração, que era, nas culturas anteriores, muito relativa a uma pequena parcela da população, né? Que tinha acesso ao ensino, ao conhecimento, à escrita, etc. Né? Então, o fato de se popularizar o uso da moeda na Grécia Antiga, né, fez com que essa capacidade de abstração ela fosse tomando uma proporção nunca acontecida antes. Né? E depois os gregos também eles fizeram uma coisa muito interessante, que foi importar, né, o alfabeto fenício. O alfabeto fenício era um alfabeto que trabalhava sobre os sons, né? E não sobre representações. Né? Então, os alfabetos anteriores, eles eram muito como pequenos ícones que se juntavam, né? E formavam uma mensagem. E o alfabeto fenício, ele trabalhava sobre sons. E daí os gregos, né? Só que eram sobre consoantes. E os gregos introduziram as vogais, né? E, claro, criaram um alfabeto muito aproximado do que a gente usa hoje. Né? E isso, né, permitiu se falar na linguagem escrita de coisas que não se falavam antes, porque como a escrita era muito fechada em representações, era difícil transmitir ideias pela escrita. E a partir dessa forma alfabética, né, se começa a, então, ter acesso a um conhecimento, né, e é uma coisa muito interessante, a eternização dos conhecimentos. Então, hoje, a gente tem acesso a escritos da Grécia Antiga. Então, é como se a gente pudesse fazer uma viagem no tempo, né? Entender um pouquinho, né, do que se pensava na Grécia naquela época. Né? Bom, então, tudo isso, né, faz com que todo esse conhecimento, essa capacidade de abstração, que obviamente a escrita dessa forma vai também contribuir, né? Então, o que acontece é que algumas pessoas, né, alguns pensadores começam a questionar essa visão mítica, né, e passam a dizer que na natureza existem as respostas para a origem das coisas, né, e não nos deuses.
Então, vai surgir os primeiros filósofos, né? Que são pessoas que geralmente eram professores, que tinham como cargo educar os filhos das pessoas que tinham maior poder aquisitivo, né? E que eram pessoas que tinham, né? Que tinham como objetivo também desenvolver a capacidade de argumentação e de reflexão dos jovens, né? E esses primeiros filósofos, que a gente chama de pré-socráticos, porque Sócrates foi um filósofo muito importante, que deu uma virada no pensamento, né, na forma de pensar. Então, a gente chama esses primeiros filósofos de pré-socráticos, e eles têm, assim, uma visão de observação na natureza. Então, alguns diziam que a origem de todas as coisas vem da água, outros do fogo, né? E etc. Então, é muito interessante o pensamento deles, e a gente pode ver que até hoje eles nos influenciam. Bom, e uma das questões básicas, né, que vão surgir já nos pré-socráticos é a questão de se o mundo se a realidade é algo que não muda nunca, né, que é imutável, se a essência das coisas é imutável, ou se as coisas mudam o tempo todo, né? Então, que a gente vai chamar de ser e devir, né? Então, tem dois filósofos assim que o Rolando traz bastante, né? Que é o Heráclito e o Parmênides, né? Que são dois pré-socráticos e que influenciam bastante na questão da própria do próprio que a gente entende de identidade dentro da biodança, né? Então, o Parmênides, né? Ele dizia assim que na realidade as coisas que são, digamos, a essência das coisas, elas não podem mudar, né? Elas são permanentes. E essa essência é o ser não muda, né? O, a mudança é só uma ilusão dos nossos sentidos, né? E daí vem o Heráclito, né? E é interessante que esses dois autores, assim, a gente tem somente fragmentos do que eles escreveram, né? E do pensamento deles. Na realidade, é uma tradição muito oral, né? Que às vezes vai ter uma conotação escrita também. Mas o Heráclito, por exemplo, ele foi tinha muita oposição ao pensamento do Heráclito, então a maioria dos escritos que a gente tem do Heráclito são fragmentos de críticas, né? Então alguém citava ele e depois fazia uma crítica. Então tem nos textos do Heráclito a gente só tem fragmentos. E o Heráclito é aquele famoso, né, que dizia que a gente não entra no mesmo rio duas vezes, né? Então, ele acreditava que a gente estava sempre num eterno vir a ser, né? Um eterno devir. Então, que nada era permanente, tudo mudava o tempo todo, que a essência das coisas é a mudança, né? Então, um dizia que a essência das coisas é a permanência e outro dizia que a essência das coisas é a mudança. E daí a gente, né, dentro da teoria de biodança, a gente tem esses dois contrastes dentro do que a gente considera identidade. Somos sempre os mesmos, mas somos sempre diferentes. E é interessante a gente ver que essa noção, essa fusão dessas duas noções começou aí, né, nesses dois pensadores, lá muitos séculos antes de Cristo. Bom, daí depois, né, a gente vai ter Sócrates e Platão, né? Platão, ele vai falar assim, que na realidade a gente existe, ele vai estar mais ligado a Parmênides, né? Tem uma crítica forte a Heráclito, né? Que isso muitos séculos depois, tá? Ele já é mais se passaram muitos anos aí, e daí Platão ele vai colocar que na realidade, nós somos iludidos pelos nossos sentidos. Aquilo que a gente percebe não é a realidade, porque a realidade ela está num mundo ideal, num mundo de formas ideais. E daí ele
cria a grande metáfora da caverna, que eu acho que é, né, a alegoria da caverna, que eu acho que é uma coisa bem interessante a gente refletir. Eu tenho pensado muito sobre Platão ultimamente, né? E porque eu acho assim que sim, o Platão ele cria uma dissociação, né? Ele cria foi uma das primeiras filósofos que depois ser muito mal utilizado dentro do cristianismo, né? E os chamados neoplatônicos, onde vai se consolidar toda uma dissociação, né, entre o homem e a natureza, entre o homem e seu próprio corpo, né, e essa negação da percepção como válida. Mas, de certa forma, também o Platão ele é muito atual quando ele propõe a metáfora da caverna, né, e eu acho que nós de biodança deveríamos olhar para Platão e tentar entender melhor, né? Porque eu acho que ele tem coisas que são realmente base para dissociações muito fortes da nossa cultura, mas ele tem reflexões também muito interessantes a respeito da forma como a gente constrói a nossa alienação da realidade, né? Então, assim, acho bem interessante a forma como o Platão pensa. E daí ele traz essa metáfora, né, que é a metáfora da caverna, que é a alegoria da caverna que se chama, né? Então, que ele diz que nós, as pessoas comuns, né, são como escravos, né, que nasceram dentro de uma caverna. Então, aqui no cantinho, né, a gente vai ter esses escravos que nasceram no fundo de uma caverna acorrentados. Então, eles estão acorrentados olhando só para o fundo da caverna. E daí, então, ele coloca aqui essas pessoas carregando umas formas de uma fogueira na entrada da caverna, de forma que essas formas, né, que quando tomam a luz, elas fazem um reflexo lá no fundo da caverna. E daí ele diz assim, esses escravos acham, né, que essas sombras são a realidade, né? E para eles, isso que eles veem no fundo da caverna é a realidade, né? Porque eles não conhecem outra coisa. Então, o Platão utiliza isso como uma metáfora, né, dos nossos sentidos. Então, ele diz que, na realidade, os nossos sentidos, eles nos conduzem a engano, né, e que somente indo para fora da caverna é que eu vou saber realmente o que é a realidade. Né? E ele diz que, então, que daí que vai construir uma grande dissociação, é somente a racionalidade, né, somente no mundo das ideias, e somente através da filosofia é que a gente vai ter o acesso à saída da caverna. Então, o que ele fala? Ele diz que, num determinado momento, desses escravos consegue se libertar, ele sai da caverna, ele fica cego inicialmente de tanta luz que tem, ele não consegue ver as coisas porque é muita luz, né? Só que aos poucos os olhos dele vão se acostumando e daí então ele tem noção realmente do que é a realidade. Então ele diz que a única forma, né, de fazer esse processo através do pensamento e da racionalidade, que eu acho que é aí que a coisa pega, né, dentro de como foi utilizada essas ideias, né, e como e, e essas ideias como uma base, né, para uma dissociação bem forte da corporeidade e uma negação da percepção, né, da validade da percepção, já que mesmo lá fora da caverna e mesmo para a gente pensar, a gente sabe hoje através da neurociência que tudo isso tem uma base em percepção e biologia, né? Então é impossível negar o corpo nesse processo e negar a percepção nesse processo. Né? Mas certamente essa metáfora como falando da alienação e de que a gente só vê uma parte da realidade, eu considero uma metáfora muito válida para explicar todo o processo de alienação da nossa cultura. Bom, então,
os gregos, né, eles já tinham uma noção assim de que a Terra não era plana, tá? Então, assim, a, considerar a Terra plana é uma coisa de antes dos gregos, tá, pessoal? É uma visão, assim, bem limitada. Então, os gregos, eles já estudavam os astros, eles observavam a olho nu os astros, né? E eles tinham uma hipótese, né, de que a Terra era o centro do universo, né? Porque eles viam todo o firmamento se movimentando supostamente ao redor da Terra, né? Então, eles criam todo um... Agora, eu não me lembro exatamente de quem criou essa hipótese, né? Que é a hipótese das esferas cristalinas, tá? Então, assim, que cada... Porque eles não entendiam como que os astros não caíam na Terra, né? Então, eles criaram a hipótese que todo o firmamento estava suspenso ao redor da Terra, a Terra como centro, né? Presos por esferas transparentes, né? Que chamavam esferas cristalinas. Então, a primeira visão astrológica que a gente tem é o geocentrismo, né? Então, a Terra é o centro do universo. Bom, assim, teve um filósofo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, teve um filósofo que foi super importante, que é um discípulo de Platão, né, que é Aristóteles, que ele, não foi ele que criou a hipótese das esferas cristalinas, né, mas ele vai pegar, então, o pensamento de Heráclito e o pensamento de Parmênides, né, e ele vai dizer assim, Heráclito, porque o Aristóteles, assim como o Platão, ele tem uma visão do mundo das ideias, o Aristóteles, ele vai voltar para o mundo da natureza, ele vai dizer, não, existe algo que é imutável na natureza, é só saber observar bem. E ele começa a observar, né, e analisar, e ele é o pai do método analítico, né, ele vai analisar os formatos, as formas, ele vai ver que existe um desenho na natureza que se repete. É super interessante. Então, a própria biologia, ela vai nascer muitas observações de Aristóteles, né? E daí ele vai colocar assim, que na realidade existem no plano mais próximo a Terra é um mundo de mutações, né? Mas quanto mais a gente se afasta da Terra através das esferas cristalinas, a Lua ainda recebe influências da Terra, que é um mundo imperfeito, cheio de mudanças. Mas quanto mais a gente vai se afastando da Terra, né, a partir do Sol, a gente vai tendo um mundo perfeito, um mundo imutável, que ele vai chamar de éter, tá? Que não tem a ver com o composto químico éter, mas tem a ver com essa palavra que ele vai dizer. Então, que existe uma entidade, né? Uma entidade que ele não vai chamar de Deus, mas tem uma entidade, uma consciência que mora nesse mundo ideal permanente, que não muda. Né? Bom, essas ideias, né? Aristóteles foi um filósofo que os primeiros pais da igreja, né, eles gostavam muito, né, porque ele falava justamente que Deus está lá no céu, né, e que existe uma, digamos, isso é uma modificação da ideia de Aristóteles, né, mas assim, eles vão dar uma conotação antropomórfica para esse Deus que está lá, né, no céu, né, e daí, na Idade Média, a gente vai ter uma concepção a gente está dando um salto aqui para a Idade Média, né? Então, uma concepção de que Deus, né? Esse Deus é o centro do universo, né? Então, toda todo o comportamento humano, tudo que é feito, que tudo que a gente tem que prestar contas tem a ver com essa esfera lá longe que observa tudo, né? Dentro da concepção cristã, né? Católica.
Então, é uma concepção punitiva, né? E claro que tem a ver com as relações de poder da igreja na época, né? Que foi bem importante durante muitos séculos, né? Então, a gente vai ter, durante toda a Idade Média, uma concepção, né, de que a Terra é o centro do universo, tá? E que Deus rege tudo isso, né? Então, existe um Deus que é o Senhor de tudo, inclusive da humanidade, né? E é Ele que a gente deve prestar contas dos nossos comportamentos. Então, à medida que vai surgindo o período histórico que é o Renascimento, né? E daí tem toda uma mudança aí no final, aí a partir de 1500, mais ou menos, né? Que tem também a ver com as grandes navegações, né? E toda essa abertura que existe para um mundo que é desconhecido, diferente, né, que vem através das grandes navegações e que vai permitir uma mudança cultural muito forte. Então, é interessante a gente perceber que a gente vai estar também coincidindo essa época com a Inquisição, né? Então, todo esse jogo de forças que houve nessa época. Então, alguns astrônomos, né, algumas pessoas que observavam o céu, que inicialmente a olho nu, né, começam a fazer a hipótese, né, através dessas observações, de que, na realidade, a Terra não é o centro do universo, mas sim o Sol, né, daquele universo que era percebido naquele momento. Então, surge a hipótese do heliocentrismo. Quando Galileu Galilei vai ser o primeiro que vai observar os céus através de o telescópio, né? Então isso se comprova que o universo inteiro não é tão perfeito assim, porque tudo muda. Quando ele olha pela primeira vez a Lua, né? Com o telescópio, e ele vê a Lua cheia de buracos, ele diz assim: nossa, mas a Lua não é perfeita, né? E daí ele olha no firmamento e vê assim que, bom, existem muito mais estrelas do que se imaginava, né? E daí ele percebe que tem alguns planetas que também têm satélites ao redor, que não é só a Terra que tem a Lua, né? Então, isso vai trazendo uma noção de que o próprio universo ele está no devir, né? Ele não é permanente, ele está em fluxo. E existe aqui uma grande mudança no pensamento, né? Porque isso é uma revolução em nível de pensamento. Tu reposicionar, tu tem que se reposicionar de qual é o teu lugar no universo, né? Antes tu era o centro do universo, agora tu é um satélite, né? Mais um planeta. Bom, e isso vai aos poucos também mudando, né? A percepção do ser humano sobre si mesmo. Né? Então, aos poucos, existe uma migração, né, do centro de criação e de percepção do mundo que vai sair de Deus, né, da questão do teocentrismo, desse Deus supremo que tem consciência de tudo, para o ser humano. Porque então vai surgindo, né, à medida que vai surgindo a ciência, né, e a capacidade de lidar com o mundo em cima de comprovações científicas, as revoluções artísticas que estavam acontecendo na época também, né, a própria expressão de arte, de beleza, essa revolução do pensamento que existe nesse momento histórico vai gerando no ser humano uma noção de si como o centro de todas as coisas, né? E ainda com uma influência muito forte, né, da visão católica, cristã ou monoteísta, né, onde nós somos a imagem de Deus, nós somos diferentes, né? Então, assim, não existe uma ruptura em termos do pensamento, no sentido de que
bom, nós somos partes de uma totalidade. Sim, existe uma percepção, finalmente, de que nós não somos o centro do cosmos, mas o ser humano é considerado, dentro de todas as teorias vistas até aquele momento, dentro de todas as percepções, o ápice da criação, né? Então, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E somos praticamente os donos de tudo, né? O mundo foi feito para nós, em realidade, né? Ele gira em torno de nós. A gente vai chegar numa época que vai se chamar, onde vai surgir as máquinas, né? Eu acho que as máquinas movidas por engrenagens, movidas a vapor, movidas a combustão, né? Então, esse período vai iniciar aí por 1700, vai entrando em 1800, vai chegar na Revolução Industrial, né? E então, nesse período, a filosofia ela é muito influenciada, a visão de mundo é muito influenciada pelo mecanicismo, e as ciências emergentes são todas influenciadas pelo mecanicismo, né? Vendo o mundo como um grande mecanismo. Então, o relógio é a grande metáfora disso, né? Porque o ser humano, nesse período, é comparado, e a vida em si, né? Deus é um grande relojoeiro, né? E todas as coisas que foram criadas no universo são mecanismos, né? São mecanismos, e o mecanismo mais perfeito seria o ser humano. Então, essa noção da natureza e do ser humano como um mecanismo, com peças que podem ser trocadas, né? Vem dessa época. Daí vai surgir, né? E aqui a gente entra já no tema, no segundo tema, né? Vai surgir aí nos anos 1800, né? Esse século ele foi muito importante porque ele foi muito um século de mudança, né? Então vão surgir alguns pensadores que foram muito importantes nessa época, como um início de uma ruptura, né, dessa visão antropocêntrica. Não é que houve uma ruptura com a visão antropocêntrica e mecanicista, mas é o início dessa ruptura, né? E um desses pensadores muito importantes foi Darwin, né? Porque Darwin ele fez uma viagem por todo o mundo navegando num navio de pesquisa inglês que chamava Beagle, né? E ele vai passar por várias partes do mundo com esse navio, né? Eles ficaram muitos anos viajando, e ele vai coletando materiais e vai comparando esses materiais, né? Materiais biológicos, né? Desde fósseis, pega animais, etc. E ele fica muito impactado, né? De ver que existem muitas semelhanças, por exemplo, entre animais de vários lugares, né? E ele começa a perceber que existe um fio condutor, né, nessa criação. Foi especialmente impactante para ele umas ilhas, né, que se chamam Galápagos, onde, por exemplo, ele via como as ilhas eram um arquipélago, né? Ele percebeu que tinham alguns animais que eram muito semelhantes em cada ilha, mas que eles tinham algumas coisas diferentes uns dos outros, como adaptações a determinados ambientes, né? Então, alguns, por exemplo, pássaros, né? Em determinada ilha tinha uma fruta, né? Que necessitava quebrar, e de repente os pássaros daquela ilha eram muito semelhantes com o da outra ilha, só que o bico era um pouco diferente, porque aquele bico servia para quebrar um determinado alimento, né? Então ele começou a ver, nossa, parece que existe uma modificação, né? Como uma consequência de adaptação ao ambiente, né? Então que esses animais tiveram alguma mutação,
né, como adaptação ao ambiente. E daí o Darwin ele vai criar, né, uma teoria que tem a ver com a evolução. Ele começa a perceber, né, que a vida evoluiu, né, que por adaptação ao ambiente. Né? E ele vai criar a teoria da seleção natural. Né? E a teoria da seleção natural ela é basicamente, né, uma visão de que os mais aptos sobrevivem, né? E que o meio seleciona esses mais aptos. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que foi bem interessante observar sobre essa questão foram as borboletas lá na Inglaterra em plena Revolução Industrial, né? Porque tem um tipo de árvore na Inglaterra que, que tem a casca branca, né? Então, existia uma borboleta lá, né? Que se conseguia se mimetizar, ou seja, ela desaparecia quando ela pousava nessa árvore, porque ela era branca também, né? Daí o que aconteceu com a Revolução Industrial? As árvores ficaram, essas árvores com casca preta, né, com casca branca, ficaram pretas, né? Imagina o nível de poluição que tinha. E essa borboleta branca, às vezes tinha um mutante dessa borboleta que nascia preto, né? Só que o que acontecia? Como ele não conseguia se mimetizar, ele era presa imediata dos passarinhos. Então, imediatamente esse mutante era comido, né? Então, sobreviviam as borboletas brancas. O que aconteceu com a Revolução Industrial? As cascas das árvores ficaram pretas e daí nasceu o mutantezinho preto e ele sobreviveu, né? E as borboletas negras começaram a ser caçadas enlouquecidamente pelos passarinhos. Então, depois de algumas gerações, a maioria das borboletas era preta, né? E, e ficaram alguns mutantes brancos, né? Eventualmente nascendo alguns mutantes brancos. Então, isso é um exemplo, né, de seleção na relação com o ambiente. Né? Então, o Darwin colocava que existe uma capacidade de adaptação ao ambiente que vai ser selecionados por os mais capazes, né, de se adaptar a esse ambiente, e os que não são capazes de se adaptar somem, né, desaparecem, entram em extinção. Bom, no século, especialmente no século XX, a gente vai ver, então, o desenvolvimento, a partir de toda a questão da física quântica, uma visão sistêmica, né? E essa visão sistêmica, ela vai ver que, então, existem relações entre as coisas, né? Então, que na realidade, o Darwin já tinha uma noção de que isso existia quando ele vai falar de evolução, né? E dessa relação seletiva a partir do ambiente, ele já está falando de uma relação. Mas essa visão, ela cresce muito à medida que a gente vai ver, principalmente os dados da física, né? Que vão falar de um nível de relação muito maior, né? E de um mundo que não é percebido, obviamente, né? Então, o que a física ela vai aos poucos rompendo com a visão mecânica do mundo e vai entrando em outro tipo de visão, né? E esse tipo de visão ele vai criando uma percepção de que o mundo é um sistema, é um universo, o cosmos é um grande sistema. O que significa isso? Que as coisas estão todas interligadas. E quando eu mexo numa pontinha dessa grande teia, eu afeto a totalidade. Né? E daí, dessa visão sistêmica, né, surge o biocentrismo, porque na visão sistêmica, o ser humano ele já não é mais o centro da criação, o centro do universo, o topo da criação, mas ele é parte, né? Parte de uma totalidade. Então, quando o Rolando fala de biocentrismo, ele diz que a vida é o centro de tudo. Não é o ser humano faz parte disso. Nós somos centro de percepção da nossa realidade.
mas nós estamos inseridos em uma totalidade. E somos, em realidade, uma espécie muito recente. Né? Então, a vida ela existe independente da nossa existência. A vida ela só existe se nós existimos para nós mesmos, como centro de percepção da nossa realidade. Mas a vida em si ela existe independente da nossa presença ou não nesse planeta ou no cosmos. Então, é interessante o Rolando, né, que ele fala uma coisa muito, muito legal, que ele diz assim, que, porque a noção que a gente tem de vida, né, tem muito a ver com a vida orgânica, que é uma coisa maravilhosa, rara e milagrosa aqui do nosso planeta, né? Então, o nosso planeta é uma pérola rara, né? A manifestação de vida, como ela acontece aqui no nosso planeta, pode ser que aconteça em outros lugares semelhante, né? Aí nesse vasto cosmos, né? Mas é um fenômeno raro, né? Um fenômeno muito raro que tem uma série de fatores muito sutis, né? Que vão permitir que exista vida orgânica no planeta. Né? Mas, dentro da visão biocêntrica, a gente pode conceber o cosmo, todo o cosmo como um sistema de relação muito amplo, onde esse sistema é vivo. Né? Então, a Terra é um planeta vivo, e isso é a hipótese de Gaia, né, que é o que a gente vai ver amanhã. Amanhã não, hoje de tarde. Mas o universo, né, o cosmo como um sistema vivo. Então, nessa colocação do cosmo como sistema vivo, né, como dizia o Carl Sagan, né, que nós somos poeira de estrelas, né, porque tudo que existe nesse planeta veio também desse cosmo, né, inclusive o próprio planeta, né. Então, o Rolando ele dizia assim que na realidade a vida não foi gerada pelo cosmo, mas o cosmo foi gerado pela vida. Então, esse impulso inicial que faz gerar o cosmo é a vida, né? E a vida orgânica nesse planeta, né? Ela é uma manifestação dessa vida do cosmo, né? Então, o cosmo como um fenômeno vivo. E daí vamos um pouquinho para essa origem do universo, né? Vamos ver essa teoria do Big Bang, né? Que é uma teoria que tem algumas oposições, mas é a teoria ainda mais aceita, né, pela ciência, e que pode ser que daqui a alguns séculos se coloque como uma cosmogonia dessa época, né? Uma visão mítica também, né? Mas, a princípio, ela é uma visão científica, né? Então, o que diz assim, que no início, né? No início do tempo, num momento que não existia o tempo, né? Toda a matéria estava concentrada, muito, muito concentrada num determinado ponto, né? De uma imensidão vazia. Houve uma concentração tão grande, tão grande, tão grande, que isso explodiu, né? E começou a se expandir. Então, a partir dessa expansão, né, que continua acontecendo, né, foi jogado nessa imensidão vazia um monte de partículas que começam a se juntar, né, e elas vão se juntando, vão formando as galáxias, as estrelas, os planetas e todos os fenômenos celestes que existem. Né? Então, é super interessante a gente imaginar, né? A gente que está aqui, às vezes, eu acho que a gente ainda tem apesar de a gente saber que a gente está navegando no universo, né? A gente, como olha essa realidade onde a gente vive, parece que é tão instável e tão imutável, né?
e que, então, que parece que ainda o firmamento está girando em torno de nós, né? E que, na realidade, nós somos um planeta, né, numa pontinha de uma galáxia, e que está girando em alta velocidade ao redor de si mesmo, né, e em menor velocidade, mas também em grande velocidade ao redor do Sol, né, e que está dentro de um sistema maior, né, que é o nosso sistema solar, né, e que o Sol também ele é uma estrela, mas não é uma estrela tão imensa assim. Existem estrelas muito maiores, né? Então, é interessante a gente se perceber como esse viajante do cosmos, né? Que é o nosso planeta e nós mesmos sobre a superfície desse planeta, né? Esse infinito, minúsculo grão de areia que somos nós, né? Nem um grão de areia, o grão de areia é o nosso planeta, né? Eu não sei o que seríamos nós em cima desse grão de areia, né? E daí, então, agora eu queria mostrar para vocês, sair um pouquinho aqui da apresentação, para mostrar para vocês um vídeo, tá? Que vai explicar um pouco a origem da vida nessa terra primitiva, né? Porque o que aconteceu com a expansão, né, após esse Big Bang, né? Vai expandindo o universo e ele vai tendendo a se resfriar. Então, o início do nosso planeta era um lugar, obviamente, que não tinha assim vida orgânica, né? E era uma bola de fogo. Aos poucos vai se resfriando, né? E vai aos poucos também tomando o formato que tem hoje. E daí, bom, essa passagem dessa terra primitiva para a origem da vida orgânica e depois as modificações que essa vida orgânica vai fazer no próprio planeta, né? Então, eu gostaria de mostrar para vocês um pequeno vídeo, né, que vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver que horas são. Vamos passar no horário, ainda tem hora. Então, eu vou tirar um pouquinho da apresentação, tá? E vou entrar com o vídeo. Deixa eu ver aqui, que eu tenho que habilitar o som. Tá tudo bem, pessoal, por enquanto? Tudo... Deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Entrar na tela do... Aqui. E tudo começa com células, tá? Com as primeiras células, que seriam as bactérias, né? Então, a gente vai ver um pouquinho a origem disso. Aqui. Pessoal, eu vou fazer assim, tá? Eu vou colocar, vou compartilhar aqui, tá? Mas eu vou botar no chat também, lá no WhatsApp. Se alguém ficar sem som, não conseguir ver direito, eu vou botar lá o link também, tá? Que daí vocês, se por acaso não conseguirem ver por aqui, tiver algum problema de som, daí vocês vão lá e acessam o link e já vejam, tá? Deixa eu só tirar já o link aqui para passar no WhatsApp. Vou colocar agora já o link no WhatsApp, tá? Se vocês preferirem ver ali. Mas eu vou passar aqui também, tá? Aqui. Estou botando no grupo de visitantes também, tá? Então, mas eu vou passar aqui para vocês no... Então. Ok. Vamos lá. Talvez, tá, pessoal, comece algum comercial, essas coisas do YouTube, tá? Porque é um vídeo do YouTube, mas se tiver o comercial, vocês tenham paciência um pouquinho, daí a gente tira depois, né? Assim que ele permitir, a gente sai do comercial, mas eu acho que não vai acontecer. Vamos lá.
Antes de começar a definir o que são células, precisamos recuar no tempo, há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás, no começo do período pré-cambriano, e conhecer os seus possíveis ancestrais e coacervados. Neste período, a constituição da atmosfera do planeta era completamente diferente do que conhecemos hoje, composta por metano, amônia, gás hidrogênio e vapor de água. Nesse período, não havia oxigênio, ou, se o mesmo existia, estava em um processo que é denominado de redutivo, isso é, não oxidante. Nesta época, a Terra estava passando por um processo de resfriamento, que permitiu o acúmulo de água nas depressões de sua costa, formando os mares primitivos. Devemos acrescentar que nessa época as descargas elétricas e as radiações eram intensas e bombardeavam o planeta o tempo todo, e dessa forma teriam fornecido energia para que algumas moléculas presentes na atmosfera primitiva se unissem em grupos, dando origem a moléculas maiores e mais complexas, as primeiras moléculas orgânicas. Um fato importante que devemos lembrar é que na atmosfera daquela época, diferentemente do que ocorre hoje, não havia o escudo de ozônio contra as radiações, especialmente a ultravioleta, que atingiam a Terra com grande intensidade, ajudando a promover combinações químicas das quais já não ocorrem mais hoje em dia. As moléculas orgânicas formadas nessa atmosfera primitiva eram arrastadas pela água das chuvas e passavam a se acumular nos mares primitivos, que eram quentes, rasos e um meio extremamente propício para o agrupamento molecular. Esse processo, repetindo-se ao longo de muitos anos, teria transformado os mares primitivos em verdadeiras sopas nutritivas, ricas em matéria orgânica. Essas moléculas orgânicas se agregaram a tal ponto que formaram os coacervados, nome derivado do latim coacervare, que significa formar grupos. No caso, o sentido de coacervados é o de conjunto de moléculas orgânicas reunidas em um grupo envoltos por moléculas de água. Esses coacervados não eram seres vivos, mas uma primitiva organização das substâncias orgânicas em um sistema semi-isolado do meio, podendo trocar substâncias com o meio externo e havendo possibilidade de ocorrerem inúmeras reações químicas em seu interior. Não se sabe como a primeira célula surgiu, mas pode-se supor que, se foi possível o surgimento de um sistema organizado como os coacervados, pode ter surgido sistemas equivalentes, envoltos por uma membrana formada por lipídios e proteínas, e contendo em seu interior a molécula de ácido nucleico. Com a presença do ácido nucleico, essas formas teriam adquirido a capacidade de reprodução e regulação das reações internas. Nesse momento, teriam surgido os primeiros seres vivos, que, apesar de muito primitivos, eram capazes de se reproduzir, dando origem a outros seres semelhantes a eles. Agora, podemos adentrar no assunto célula, sim, essas que conhecemos nos dias de hoje. As células podem ser definidas como as menores unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas são vivas, ou seja, são seres vivos, carregam a informação genética de um determinado organismo e são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. De acordo com a teoria celular, todos os organismos vivos são formados por células. Em indivíduos unicelulares, a única célula constitui todo o corpo do espécime. Em seres multicelulares, são necessárias várias células atuando de modo conjunto para que o corpo seja formado. O homem é um exemplo de organismo multicelular, e as bactérias são exemplos de seres unicelulares. Calcula-se que o corpo humano seja formado por aproximadamente 10 trilhões de células que trabalham de maneira integrada. Quando as células de diversos organismos são observadas, podemos verificar que elas apresentam características morfológicas bastante distintas. No nosso corpo, por exemplo, existem mais de 100 tipos diferentes de células. Vale destacar, no entanto, que, apesar de serem distintas visualmente, ao analisarmos detalhadamente sua organização interna e seus processos bioquímicos, podemos concluir que elas são bastante semelhantes, mesmo em organismos diferentes. Para descrever melhor as células, podemos dizer que as mesmas são formadas por algumas partes básicas.
Normalmente dizemos que todas as células possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo como parte principal em sua constituição. Entretanto, existem células que não possuem essa última estrutura, aspecto que é, inclusive, uma forma de diferenciar dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. As células procariontes são aquelas que não apresentam núcleo celular definido, por isso, o material genético fica disperso no citoplasma. Já as células eucariontes são aquelas em que o material genético está presente em um núcleo celular envolto por uma dupla membrana. Além dessa diferença crucial, podemos citar ainda que as células procariontes não possuem proteínas denominadas de histonas, ligadas ao seu DNA, e tampouco organelas citoplasmáticas membranosas. A membrana plasmática e o citoplasma, diferentemente do núcleo, estão presentes em todos os tipos celulares. A membrana plasmática, que é caracterizada por ser uma dupla camada fosfolipídica, é de extrema importância para a célula, pois controla a passagem de substâncias tanto para dentro quanto para fora. Em razão dessa propriedade de selecionar o que entra e sai da célula, dizemos que ela apresenta permeabilidade seletiva. O citoplasma, por sua vez, é uma região delimitada pela membrana plasmática. Essa região é constituída por uma matriz, denominada de citosol, que contém substâncias como aminoácidos, nutrientes energéticos e íons. Imersas nessa matriz estão as organelas celulares, estruturas responsáveis por controlar as diversas atividades da célula. As organelas celulares são estruturas que funcionam como pequenos órgãos no interior da célula. Cada organela realiza uma determinada função e é essencial para o funcionamento adequado da célula. Existem várias organelas celulares. Percebe-se, portanto, que, apesar de pequenas, as células apresentam uma variedade de estruturas e processos bioquímicos complexos, que são essenciais para a manutenção da vida. Sem o desenvolvimento dessas pequenas estruturas, a vida não seria possível. Falaremos mais detalhadamente sobre as organelas citoplasmáticas em um próximo vídeo. Neste vídeo, só daremos explicações sobre a constituição básica das células. Assim, a grosso modo, podemos dizer que o átomo forma as moléculas inorgânicas e que, dependendo da situação ambiental e dos elementos presentes, irão formar também as moléculas orgânicas, que se unem em aglomerados moleculares e que irão dar origem aos coacervados, grande conjunto de moléculas que, com o passar de muitos anos, irão dar origem às células primitivas, primeiro as procariontes e depois as eucariontes, que farão parte da constituição física de todos os seres vivos. Essa é ainda hoje a mais aceita das teorias sobre o surgimento das células e da vida no planeta Terra. Ok, pessoal, quero voltar um pouquinho para a apresentação agora, para a gente finalizar ela. Então, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre origem, né? Eu gostaria de trazer uma teoria, né, que é interessante sobre a questão das grandes extinções, né? Então, o nosso planeta, ele já passou por, na realidade, 5 grandes períodos, né, onde teve uma extinção de espécies em massa. E antes desses 5 grandes períodos, houve um primeiro momento de crise, né, quando existiam essas primeiras bactérias, né, procariontes. Né? Essas primeiras bactérias, elas eram bactérias que anaeróbicas, ou seja, né, elas não necessitavam e não respiravam oxigênio. Inclusive, o oxigênio era tóxico para essas bactérias. Né? Em determinado momento, né, vai surgir um tipo de bactéria, né,
que utilizava a energia solar, né, como fonte de energia. Chamava cianobactérias. Essas cianobactérias, elas tinham como resultado, né, dessa síntese da energia solar, elas expeliam oxigênio. A nossa atmosfera, né, ela não era rica em oxigênio, tinha pouco oxigênio. E vocês sabem que o oxigênio é um gás oxidante, né? Ele tem a capacidade de oxidar, tanto que, por exemplo, quando a gente corta uma maçã, quando a maçã fica escurinha, né, é por causa do oxigênio, que o oxigênio oxida. Né? O próprio processo de envelhecimento das nossas células, é um processo de oxidação. Né? Então, ao mesmo tempo que o oxigênio nos alimenta e a gente é essencial para a vida da gente, né? A gente não fica nem alguns minutos sem oxigênio, né? Então, é essencial, a gente precisa da energia do oxigênio para viver e se manter. Por outro lado, é o próprio oxigênio que vai causar o processo de envelhecimento das nossas células e, finalmente, a nossa morte. Né? Então, todo o processo de envelhecimento tem a ver com essa oxidação. Então, o nosso planeta, a partir do momento das cianobactérias, começa a receber uma grande quantidade de oxigênio. Inicialmente, essa quantidade de oxigênio foi absorvida pelas rochas. Então, tem até um período, né, que os geólogos conseguem ver, que foi um período onde as rochas, né, eles vêm fazendo um corte no solo, né, então que as rochas começam a ter uma pigmentação mais avermelhada, né? Então, se diz justamente que tem a ver com esse período, né? Onde as rochas ficaram super oxidadas, né? Devido a essa presença de oxigênio que elas foram absorvendo, só que chegou a um ponto, né? Que não existia mais possibilidade de absorver essa quantidade de oxigênio, né? Então, como o oxigênio é um gás inflamável, né, é interessante porque foi aumentando o nível de oxigênio, botando em risco de que o planeta inteiro pegasse fogo, né? E essas bactérias também, que são anaeróbicas, o oxigênio fazia muito mal para elas, a presença do oxigênio matava essas bactérias. É interessante, né, as soluções que a vida dá, né? Porque nesse período, então, dada essa abundância de oxigênio, surgem células que são capazes de absorver o oxigênio e usar o oxigênio como propulsor. Essa grande modificação, né, e criatividade da vida, né, é que proporcionou a evolução de todas as espécies que existem hoje, né, as espécies que são multicelulares. E também trouxe a solução, né, para esse desequilíbrio que existia da quantidade de oxigênio no ar. Bom, então, eu quero trazer agora para vocês uma teórica que eu acho assim, que eu amo, assim, né? Uma teoria que eu acho muito legal, eu tenho maior admiração por essa mulher, né? E que se chama Lynn Margulis, e ela trouxe, a Lynn Margulis foi a pessoa, né, que se deu conta, né, de como as células eucariontes se formavam. Né? Então, que é um processo que ela chama de endossimbiose, e que se dar conta disso, foi um processo muito revolucionário dentro da forma como a gente pensa a vida. Né? Então, lembrando para vocês que o Darwin, né, a teoria evolucionista de Darwin, via a vida como uma grande competição, onde somente os mais aptos sobreviviam, os mais fortes sobreviviam. Né? Então, vendo que o Darwin tem a ver, né, o momento histórico de Darwin tem a ver com o surgimento do capitalismo também, né? Então, que eram sociedades
uma sociedade, que a gente ainda vive isso hoje, né, baseada na competição, né, e na sobrevivência do mais forte. Então, é como se que Darwin traz esse aspecto filosófico do capitalismo para dentro da biologia, né, na sua forma de ver o mundo. E é o próprio fenômeno biológico. Então, a Lynn Margulis, né, ela vai resgatar uma teoria antiga, né, e que tinha ficado, era uma hipótese de alguns pesquisadores no início do século XX, que diziam, né, que eles tinham feito a hipótese de que as organelas das células eucariontes eram, na realidade, organismos procariontes que tinham sido absorvidos por essas células e acabaram virando, né, como que virando parte desse organismo, né, virando órgãos dessa célula. Bom, essa hipótese não foi aceita, foi rechaçada e ficou muitos anos sem se falar nisso. Então, a Lynn Margulis é uma cientista, né, que já nos anos 60, com esses super microscópicos, né, microscópios eletrônicos, que tinham a capacidade de ver, de fazer leitura do DNA, etc., né? Então, ela vai resgatar essa teoria, porque o que ela percebe, né? Que o material genético de alguma dessas organelas, especialmente a mitocôndria, que é a organela que faz a respiração celular, né? Tinha um material genético diferente do núcleo da célula. Então, se tinha um material genético diferente, é porque possivelmente, originariamente, fosse um ser diferente dessa célula, né? Então, a Margulis, ela cria a teoria da endossimbiose, né? Que é uma teoria que vai falar de que, na realidade, as primeiras células, né, elas foram um processo de cooperação. E a Lynn Margulis, então, ela faz uma revolução no pensamento darwiniano, né, porque ela diz assim, que a vida, ela é possível por cooperação. Então, o que trouxe o fenômeno da vida, ele só acontece porque as espécies colaboram umas com as outras, né? Senão, não existiria vida. Então, a vida não é uma competição, mas sim um processo de colaboração. E que tem muito mais a ver com a visão sistêmica, né? Então, para encerrar a nossa conversa de hoje, eu quero colocar a Margulis para falar um pouquinho, porque eu tenho maior admiração por ela. Eu acho, assim, uma pessoa incrível, né? Já não está mais com a gente, mas eu, assim, por ela ser mulher, né? E ser muito corajosa, porque ela foi muito criticada, né? Eu acho que vale a pena a gente conhecer ela, e eu consegui um vídeo de ela falando espanhol, espero que vocês compreendam. Então, vou compartilhar agora o vídeo dela para a gente encerrar a nossa palestra agora da manhã. Então, deixa eu voltar aqui para o vídeo. Aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal, que eu tenho que sair desse aqui adiante, só um pouco. Não me deixa sair aqui por dentro, então vou sair aqui por fora. Vamos lá. Mesma coisa, né? Se por um acaso entrar um comercial do YouTube. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Alguém precisou ver pelo link? Todo mundo conseguiu ver aqui por dentro? Senão eu passo o link de novo. Deu? Tá. Depois eu passo o link de qualquer forma para vocês poderem rever, tá? Mas só porque às vezes o pessoal tem problema de som, daí tem que botar nos dois. Ok, então vamos lá.
Esse vídeo é bem rapidinho, tá, pessoal? Só para vocês conhecerem ela. Fazer uma tietagem aqui. En 20 segundos puede ser. Protagonistas para mí son gente de Hollywood, en películas de Hollywood, entonces no sé lo que quiere decir protagonistas, pero es cierto, si sin microorganismos y más que todo bacterias, la gente morirá todos en muy poco tiempo, puede ser semanas o meses, pero durante toda la historia de la vida no había gente, entonces gente muy reciente, no había mamíferos, no había peces, no había vertebrados. Eso quiere decir que había vida 3.000 millones de años antes de cualquier animal que es muy que nos conocimos muy bien. En este sentido son protagonistas, en el sentido que todo el medio ambiente desde el punto de vista del aire, de suelo, de producción de comida, eso es una propiedad de bacterias y no de gente. Gente nunca son productivos. La vida de verdad productiva en la Tierra es vida microbiana. Simbiogénesis se puede decir que todos los simbiogénesis vienen de antes un simbiosis. Simbiogénesis es el cambio de, por ejemplo, o la aparición de nuevas especies, nuevos tejidos, nuevos orgánulos, nuevos órganos, cualquier cosa nueva que se puede atribuir a la existencia de la simbiosis. Aquí son termitas. Pensamos que esos animales, insectos, que comen madera, ¿no? ¿Verdad? Pero la verdad sí, pueden ingerir madera, pero no pueden digerir nada, porque tienen una comunidad muy compleja, comunidad como tejido en su intestino, que hacen toda la digestión. Entonces, eso, pues se puede decir que el insecto se ha evolucionado a través de simbiogénesis. La vaca ha venido de simbiogénesis, es obvio. Sin sus microorganismos, sin fermentación, no pueden comer. Tú no puedes comer gramina, ¿no? Ningún mamífero puede comerlo sin comunidades de simbiontes que están dentro. Se puede decir que la vaca es producto de simbiogénesis. Es una pregunta de 10 segundos, ¿no? Sí, bueno, la cosa importante es saber que la vida no es un nombre, no es algo fijo. La vida es un proceso, es un verbo, cambia siempre y cambia a través de flujos de energía y materia. Y no hay ninguna vida que puede estar vivo sin tener este flujo de energía, por ejemplo, luz o energía química, orgánica, quimioorgánica, y pueden sobrevivir, es imposible. Entonces, la gente que busca el origen de la vida en esta transformación de energía y materia, a mí me parece tienen mucho más razón, por ejemplo, que los que quieren hacer la mezcla del pastel, aminoácidos, vitaminas, y hacer una mezcla y pienso que va a salir un perro, no sé, o una célula. Eso no es correcto, el punto de vista filosóficamente, a mí me parece. Entonces, a veces nos hemos dicho que la vida es materia, pero materia que puede escoger. Es materia que escoge, y me parece que hay algo de progreso sobre esta idea de dónde ha venido la vida, pero me parece que todo el mundo estamos de acuerdo que ha empezado como vida bacteriana, bacterias muy pequeñas, bacterias menos que un micra, pero celular, vida celular, siempre vida celular.